Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque faz parte de uma coleção de profetas do Antigo Testamento. Então, para você achar o livro de Abacuque, eu acho melhor você começar de trás para diante. Pega Zacarias, ou melhor, Malaquias, que é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, e vai voltando. Então você vai encontrar Zacarias, vai encontrar Ageu, Sofonias e Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, os babilônios, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, e então passam como passa o vento e seguem, e fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo? Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque pois elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Oremos. Pai querido, nós queremos te pedir agora, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, para que nós possamos entender esse texto que acabamos de ler e possamos aplicar em nosso coração. Pai querido, nós te pedimos que nesta manhã especial, Senhor, o teu Espírito, Senhor, venha nos consolar, nos edificar e nos exortar. E nós queremos te agradecer também, Senhor, pela presença de todos, Senhor, porque sabemos que se um fio da nossa cabeça não cai segundo o seu consentimento, sabemos que o fato de nós todos estarmos aqui, Senhor,
é porque tu tens um propósito específico na vida de cada um. É o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler faz parte do conjunto dos livros dos profetas do Antigo Testamento, mais especificamente dos profetas menores. E se tem uma coisa que os profetas não fazem, é contemporizar. É simplesmente adocicar a mensagem. O profeta não tem disso. O profeta, ele diz aquilo que é a verdade. Como diz o provérbio aí fora, doa quem doer. O profeta diz sim, sim e não, não. Não existe meias medidas. O profeta está justamente para expressar a vontade de Deus de uma forma crua, da maneira como Deus deseja que seja apresentada. E esses profetas menores que nós vemos aqui, os 12 profetas menores, têm essa característica muito forte. Eles estão vivendo num tempo muito difícil e por isso eles têm que orientar duramente o povo. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que tem uma mensagem difícil, mas que pela graça de Deus a gente vai tentar aplicar aos nossos corações. Nessa manhã eu quero falar sobre um tema que nós não queremos ouvir. É o tema, ainda pode piorar. E por que nós não queremos ouvir? Porque quando nós nos recolhemos à igreja, quando nós nos juntamos como povo de Deus, a mensagem que nós queremos ouvir é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que nos leve para cima. É uma mensagem que nos alegre. Mas se tem uma coisa que a gente aprende com as Escrituras Sagradas, é que a Escritura Sagrada é a verdade. E a verdade expressa aspectos da nossa existência em que é necessário não apenas ser consolado, é necessário ser exortado. Tem vezes que não é necessário a gente se alegrar, é momento da gente se entristecer. Tem momentos que não é necessário construir, é necessário derrubar, porque há tempo para todas as coisas. E na nossa vida nós oscilamos e precisamos ouvir uma mensagem que seja uma mensagem de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não é muitas vezes o que nós queremos, mas é o que precisamos. E esse texto é um daqueles textos que deixa a gente meio complicado, meio confuso, porque afinal de contas, Abacuque, ele não é um profeta qualquer. Ele é um profeta que ele vai fundo numa questão que está afligindo o seu coração. E ele chega a questionar a Deus de uma forma contundente. Nós lemos aqui, ele chega a dizer a Deus que Deus se assemelha a uma pessoa que está com uma rede e que joga a rede no mar, pesca os peixes, né, e consome os peixes, como se fossem os povos. Que Deus está usando os povos como um pescador usa os peixes. Então não é um questionamento qualquer. Abacuque está sendo muito contundente com Deus. Ele está falando, claro, de uma maneira respeitosa, mas ele chega e diz, mas o Senhor é tão santo, como é que o Senhor pode permitir que um povo tão violento como os babilônicos entrem em Israel? Ainda pode piorar. Existe uma noção equivocada acerca da vida com Deus. E essa noção equivocada é aquela que diz, ou que traduz a ideia de que o justo não passará por problemas. Nós vivemos uma sociedade que nega o problema,
que procura escamotear. Então a gente acredita piamente que a gente seguir algumas regras, a gente não vai ter problemas na vida, e não é verdade. Existe o problema, existe o sofrimento, existe o mal. E todos nós vamos lidar em algumas circunstâncias, em alguns momentos da nossa vida, com situações extremamente difíceis, embaraçosas, e a gente vai ter que ter uma teologia muito forte para que a gente possa se segurar nesses momentos. Uma concepção muito acertada acerca de Deus, para que a gente possa continuar. É certo que a vida cristã é venturosa e certamente abençoada. Porém, existe o problema do mal que muitas vezes nos confunde. Não estou dizendo que o mal é a rotina, eu estou dizendo que a vida cristã é uma vida aventurosa, vale a pena viver a vida cristã, vale a pena estar com Deus, vale a pena viver o caminho do Senhor. Mas existe o mal, existe o problema do mal, existe o sofrimento do justo. E essas questões a gente vai se deparar em algum momento, em algum instante. E por isso, qual é a amarga lição que nós aprendemos com o livro de Abacuque? O contexto da passagem é o seguinte, a gente tem que entender esse contexto. Abacuque significa abraço ou luta. Dois aspectos importantes na inquirição do profeta. Abraço e luta. Dois aspectos que a gente vai depois utilizar bastante até nessa mensagem. Ele busca consolo e persistência diante da difícil situação que passa o povo de Judá. Qual é a situação que passa o povo de Judá? O povo de Judá, capital Jerusalém, é o povo do sul. Eles estão com governos terríveis. Depois de Josias, que era um bom governante, assume Joaquim, e depois Joaquim, depois Edequias, que são 3 reis terríveis. 3 reis idólatras. Reis que com a sua injustiça faz prosperar a violência, porque onde há injustiça, há violência. Onde há justiça, há paz. Parece um país que a gente conhece aí, um país meio distante, né? Que tem muita injustiça e muita violência. É um país muito distante. É um país que tem gente morrendo, muita gente, 60 mil pessoas morrendo por ano. Um país muito violento. Acho que vocês devem conhecer, né? Mas o fato é que onde há injustiça, há violência. E isso estava acontecendo com Israel. E o profeta Abacuque estava olhando essa situação e disse: Senhor, olha a situação. A violência está avançando. O poderoso, o rico, ele está distorcendo o juízo. Isso é, está comprando os juízes. E esse negócio de justiça é tão sério, mas tão sério, que quando as pessoas começam a não acreditar mais na justiça, elas têm dificuldade até de acreditar em Deus. Por exemplo, se você tem um pai, que é um pai difícil, que foi muito severo a vida inteira, quando alguém chegar e falar para Deus que Deus é o teu pai, você vai olhar para Deus com desconfiança. Tem uma parente minha, que ela chegou e tinha dificuldade de acreditar em Deus como pai. Porque o pai dela não foi lá essas coisas. E quando, por exemplo, a justiça está toda assim, a gente fala que Deus é justo, a gente não experimentou a justiça, a gente fica com dificuldade até de crer em Deus. A nossa sociedade é interessante, porque pelo menos os mais antigos eram assim, né? Ensinavam seus filhos: não rouba, é pecado, é errado, Deus não gosta, Deus castiga. A forma simples do povo ensinar as crianças. E as crianças, elas nasciam, viviam com padrões éticos.
não pegava o que era do outro. Teve um sujeito aí que eu achei muito legal o que ele fez, né, que ele achou uma mala de dinheiro aí e devolveu. E aí disseram para ele, mas por que você não pegou, rapaz? Você está precisando de dinheiro? Eu falei, não é meu. Eu aprendi desde cedo que aquilo que não é meu, não é meu. Quer dizer, não se discute pegar aquele dinheiro. Não é meu. Porque aprendeu desde criança. Teve valores firmes. Então, quando uma sociedade tem valores firmes, a criança pode ser pobre. O sujeito pode estar precisando de dinheiro, mas ele tem bons valores. Ele não sai nessa sociedade que vale tudo. Agora, quando a sociedade está em convulsão, em que parece que ninguém mais obedece à lei, cada um faz o que quer, aí a violência aumenta. E Abacuque, como profeta e sacerdote de Deus, ele está buscando uma resposta de Deus. E o pior é isso, porque o povo está desorganizado e tem uma grande potência lá fora. Os babilônicos, armados, né, com um exército magnífico, conquistando povo por povo. E nesse momento em que o profeta está falando sobre a injustiça que está acontecendo no povo de Judá, vêm os babilônios e invadem o povo de Judá. E os babilônios são piores do que os próprios judeus. Os babilônios são terríveis. É um exército que simplesmente destrói impiedosamente os seus adversários. E o profeta está nessa situação. Ele está olhando isso. E ele está questionando Deus. É essa a situação do texto. Aliás, essa imagem aqui, eu acho que das obras de Aleijadinho, essa obra dos profetas é a mais interessante. Né? Porque cada profeta tem uma característica, você percebe que o profeta tem um rolo, né? Que é o livro dele, né? É o rolo. E esse aqui está apontando para cima, é Abacuque. Está apontando o quê? O juízo de Deus. Olha o juízo de Deus. Vamos extrair alguns aspectos então desse texto que são importantes para a nossa vida hoje. Primeiro, a profecia é uma profecia pesada. Aliás, em algumas traduções não está escrito sentença. Está escrito o quê? Alguém tem uma tradução diferente? Peso. Peso revelado ao profeta Abacuque. Peso de Deus. O termo peso pode ser traduzido por sentença ou até mesmo palavra para o profeta. Alguns a traduzem como uma profecia dura e difícil de assimilar, uma verdadeira punição, peso. Quando algo não vai bem, Deus é soberano para intervir numa nação. O que esse texto está mostrando é que Deus está trazendo um peso sobre Judá. As coisas têm limites. Chega um momento em que Deus ele nos dá cordas, né, para que a gente possa ter a nossa liberdade. Mas chega um momento em que, se a gente abusa dessa liberdade, Deus puxa. E tudo isso faz parte de um processo pedagógico. Porque quando você vai ensinar o seu filho, você chega e diz, Joãozinho, não faz. Ele vai lá e faz. Aí, João, não faz. Ele vai lá e insiste. Aí João, não faz. Aliás, começa com Joãozinho, depois João Nunes Botelho da Silva, né? Aí quando o João chegou e fez pela terceira vez, aí você vai lá, a mãe vai com chinelo, o pai chega, né, pega o filho com força assim, não para espancando, claro, mas com energia, para ele sentir quem é que manda. E essa educação não é uma educação que se faz com o objetivo de fazer com que o Joãozinho sofra. É para fazer que o Joãozinho pare. Porque se o Joãozinho continuar nesse caminho, o João vai se perder lá na frente. É o menino sem rédeas.
É o menino sem limites. Todo pai é preocupado com o filho. Toda mãe. Aliás, não é fácil educar filhos. Não é fácil. É complicado. Tem pai que quando vai trazer alguma reprimenda aos seus filhos, depois vai chorar escondido. Ou, o contrário, quando o filho fez uma arte tão engraçada que o pai, ele tem que ser pai naquela hora. Mas ele não aguenta, né? E dá risada, porque vê que foi muito engraçado o que o filho fez. Aqueles meninos que se pintaram de verde, né? Os dois irmãozinhos, e o pai lá, os dois na banheira. Aí o pai, quem fez isso? Um aponta para o outro. Quem é que vai aguentar uma situação dessa? Você dá risada junto. Né? E um acusando o outro ali e tal. Né? Quem pegou a tinta? Foi ele. Né? Quem fez isso? Né? E aí o próprio pai dá uma risada porque não aguenta de ver a situação tão hilária que os filhos se encontram. Mas o fato é que Deus também age conosco com o peso, a punição, o limite. A gente precisa de limites na nossa vida espiritual. A gente, às vezes, caminha de uma forma tão clara em direção à morte que é necessário que alguém nos derrube no meio da caminhada para que a gente não caminhe e não acabe sofrendo a consequência da destruição. Então Deus está fazendo justamente isso, peso, sentença, uma profecia pesada. Outro aspecto, consequências do declínio espiritual. Esse peso está relacionado ao declínio espiritual do povo. O povo de Judá era o povo da aliança com Deus, recebeu de Moisés a lei e por isso possuía uma responsabilidade diante do declínio moral e espiritual que estava acontecendo. Não era um povo inocente, era um povo que sabia o caminho errado que estava trilhando. E os resultados da decadência espiritual eram percebidos no juízo pervertido e na violência contra o mais fraco. A gente precisa orar muito pelo nosso país, a gente precisa sempre orar pelos nossos juízes, precisa sempre votar com consciência, a gente precisa como povo de Deus, e aí é a igreja. A gente tem que fazer as coisas certas. Quem é advogado aqui? Quem é advogado aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Vocês têm que fazer a coisa certa. Se vocês forem juízes, têm que julgar com reto juízo. Ontem eu estava conversando com o pastor Daniel. Pastor Daniel, ele é pastor da Igreja Batista lá na Ilha do Governador. E ele, policial civil. E teve uma situação lá no Rio de Janeiro que foi a seguinte. Houve uma investigação que a Polícia Federal estava envolvida. E os policiais civis estavam fazendo a investigação e eles não sabiam que a Polícia Federal estava por detrás, para pegar todos os policiais que estavam envolvidos em corrupção. E foi um escândalo, porque vários policiais civis tinham sido pegos com a boca na botija. E apenas um não se envolveu. Foi justamente o pastor Daniel, ele era policial civil naquela época. E por não ter se envolvido, o secretário de segurança o chamou para trabalhar no gabinete dele. E quando ele estava trabalhando lá no gabinete, lá do secretário de segurança, junto com o alto comando, ele pôde chegar e trazer as ideias acerca da profissão dele, trouxe algumas ideias que foram implantadas, trouxe o testemunho, de tal forma que hoje ele já se aposentou da polícia civil, está na igreja pastoreando, e ele foi uma reserva ética num governo que nós sabemos como é que é. Então, nós como igreja não podemos, de forma alguma, agir de uma maneira como os filhos das trevas, como aquelas pessoas que só pensam no dinheiro, aquelas pessoas que são gananciosas, que não servem a Deus, servem ao diabo por conta desta sua situação, fazem. Nós temos uma outra postura, porque a igreja ela é a consciência moral de um povo, de um país.
Se a gente tem uma igreja que os membros são pessoas honestas, pessoas que cuidam da sua vida com integridade, cuidam da sua família, dão bom exemplo para as outras pessoas, né, nas suas várias profissões, nos seus vários trabalhos, isso vai moldando o caráter de uma nação. Mas se a igreja é uma igreja descomprometida, é uma igreja em que os seus líderes estão metidos em confusões, em que pastores estão metidos no conluio político perverso da sociedade, as pessoas olham para a igreja e falam assim, né? Mas aqui, na casa de Deus, onde eu vou buscar a Deus, existe a corrupção, então eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou. O cinismo toma conta. As pessoas começam a nem acreditar mais nos valores da palavra de Deus, porque se a palavra de Deus não está mudando a vida daqueles que são seus servos, aqueles que professam a sua fé, então por que eu vou segui-los? Então nós como igreja temos esse compromisso de ser consciência de uma nação, porque o resultado da decadência espiritual de uma nação, ela vai se espraiando de tal forma que esse afastamento de Deus gera um círculo vicioso de pecado e destruição, pecado e destruição, pecado e destruição. E nesse aspecto existe o problema do mal. Abacuque, ele mostra o seu inconformismo diante do quadro de entropia espiritual, moral e social do povo, porque Abacuque era uma pessoa justa. E existiam outras pessoas justas ali também. E ele está questionando Deus, fala, Senhor, como é que isso pode acontecer? Porque é o teu povo. O Senhor deixa as coisas acontecerem desse jeito? É como se Abacuque estivesse dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai compactuar com essa violência? Até quando o direito vai ser pervertido? Até quando, né, o Senhor vai permitir que as coisas aconteçam desse jeito? Porque o que está acontecendo? A lei está se afrouxando, todo mundo está fazendo o que quer, as pessoas estão se matando, e o justo está padecendo. Aquele que é inocente está sofrendo por causa dessa questão. E é o que acontece. Aquele que faz as suas coisas direito, aquele que procura pagar os seus impostos, aquele que procura dar exemplo para os seus filhos, acaba sendo atingido no seu quintal. Porque o filho dele vai chegar e olhar a impiedade dos outros, e vai olhar a piedade do pai, e vai ficar em dúvida. Falar, aquele que é ímpio está ganhando mais. Aquele que é ímpio rouba e está numa situação melhor do que a gente que está pagando imposto e está fazendo a coisa certa. É a síndrome de Asaf. Asaf, ele era sacerdote. E no Salmo 73, 73, se eu não me engano, ele começa a olhar o ímpio, vendo que ele ganha mais, os seus filhos são todos fortes, bebem vinho à vontade, bebem do melhor da terra, comem e vão de bem a melhor, enquanto que o justo que está ali, seguindo a Deus, está numa situação difícil, problemática e está vivenciando um período de penúria. Então o próprio Asaf, sacerdote, ficou em crise porque viu o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Esse problema do mal, de fato, existe. E aí o que aconteceu, eu acho interessante o que aconteceu nesse diálogo de Deus com Abacuque. Porque Abacuque, ele mostra seu inconformismo diante do quadro. E ele revela uma angústia que prova o seguidor do Senhor até hoje. Porque também, algumas vezes, a gente já disse, por que Deus não faz nada? Por que o mal avança? O salmista muitas vezes diz, Senhor, onde estás? Cadê Deus nessa situação? E quem aqui já não deve ter dito isso em algum momento da sua vida? Porque essa indagação nos faz refletir da situação do mal em nossa própria vida também. Eu
Só que o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz uma prova uma vez num concurso. Passei na primeira fase, era do Banco do Brasil. E na redação tirei 8. Mas precisava de mais ou menos uns 8,5 para passar. Então o que eu fiz? Eu peguei um formulário no computador mesmo e fiz uma reclamação pedindo para que fosse revista a nota. Pensei, bom, é possível que revejam a nota, me dá mais meio ponto, aí eu passo. Né? Aí depois de alguns dias veio o resultado. Eles abaixaram a minha nota. De 8, eu passei para 7,5. Aí deixei para lá. Né? Eu fiquei com raiva do Banco do Brasil, quase tirei minha conta de lá. Né? Mas o que acontece aqui com Abacuque? Abacuque, ele chega, reclama a Deus. Fala, Senhor, olha só como é que está a situação aqui em Judá. E Deus, e talvez Abacuque pensasse, eu vou reclamar com Deus, Deus vai colocar a casa em ordem aqui, vai resolver. Vai colocar bons governantes, alguns outros profetas, a gente vai melhorando a situação, gradualmente a violência cessa. Maravilha. Como diz os jovens aí, beleza. Mas não é isso que acontece. A nota de Abacuque foi rebaixada. A situação piorou. A resposta de Abacuque foi a resposta que nós não queremos ouvir. E aí, até a razão dessa mensagem que eu falei, ainda pode piorar, porque não há nada que estando ruim ainda não possa piorar. Porque foi o que aconteceu. Estava ruim. Piorou. Deus responde dizendo que um povo ainda mais pecador, os caldeus, os babilônicos, esse povo iria invadir Judá, trazendo grande juízo. Quantas vezes parece que o sofrimento não cessa e ainda piora na vida da gente? Porque a vida cristã não é cartesiana. Então, às vezes a gente chega e clama a Deus, Senhor. Foi o que aconteceu uma vez comigo. Estava num seminário. Terceiro ano de seminário, estudando teologia. E a secretária, ela pediu para que eu desse o sinal, porque ela ia sair antes. Falei, Maurício, quando der o sinal, toca lá para as turmas saírem. E aí, tinha um amigo meu, né, o Vladimir, a gente estava tendo uma aula terrível, arrastada, e ele falou para mim, Maurício, toca 15 minutos antes. Vamos sair 15 minutos antes. Eu falei, não. E lá, naquela época, a gente às vezes saía mesmo um pouco antes, o professor terminava a aula, tal, não tinha muito mais conteúdo, podia sair um pouco mais antes. Mas eu falei, não vou sair. Aí o Vladimir, Maurício, eu não aguento mais essa aula de grego, não aguento. Toca esse sinal. Eu falei, não vou tocar. Aí, sabe quando você fica com birra? Agora que eu não toco mais, vou tocar 10:01. Né? Aí, deu o horário, fui lá, toquei. Aí todo mundo saindo com os livros, tal. Lá tem uma rampa na Batista do Povo. Quando eu olho para onde estava o meu carro, eu vejo o carro saindo assim. Né? Aí eu falei, roubaram o carro. Aí eu saí correndo. E eu não sei se era porque eu era muito nerd, né, como o pessoal diz. Eu saí correndo com um livro de grego na mão. Não larguei o livro de grego. Aí cheguei e tal. Gritei assim, o sangue de Jesus tem poder. Aí o carro morreu. Falei, pronto. Vou atrás. Aí eu cheguei, corri, cheguei ali do lado da janela onde estava o motorista, onde estava o ladrão, ainda tentei pegar com uma mão só, porque a outra estava com o livro. Né? Tentei pegar, aí ele conseguiu ligar de novo ali, foi embora, como naqueles filminhos de Pica-Pau e tudo, eu só vi a poeirinha do carro. Né? Foi embora. E ali, por exemplo, quando eu gritei, o sangue de Jesus tem poder,
Eu pensei, bom, vai dar resultado, né? O carro vai parar e aí eu vou recuperar o carro. Que nada, o carro foi embora. Foi desmontado, nem sei onde foi parar esse carro. Depois, claro, Deus nos deu outro, a gente conseguiu comprar outros carros. Aliás, nesse quesito carro roubado, eu já era um veterano, né, porque foram 3 carros roubados meus. Mas, às vezes na vida da gente, parece que quando a gente ora, a coisa piora. E por que piora? Por que acontece isso? É quando a gente não entende Deus. Essa menina é muito bonitinha, o pessoal fez um monte de memes com ela. Está assim escrito: eu falo tendi às vezes, mas não entendi nada. Sabe quando alguém chega e fala com você, você entendeu? Entendi. Aí você fala, não entendi nada. Não entendi nada. A resposta de Deus para o profeta torna-se amarga e insatisfatória. Como o Senhor, sendo tão santo, julga um povo pecador, utilizando um povo mais pecador ainda. Resolve-se a injustiça com mais injustiça. A perplexidade humana diante do mal, em situações de crise, nos leva quase à descrença. Porque aí se a pergunta de Abacuque estava num tom, ele disse, Senhor, o Senhor não vai fazer nada aqui? Aí quando Deus falou, eu vou fazer sim, eu vou mandar os babilônios, vou destruir tudo. Aí Abacuque, pelo amor de Deus, piorou, Senhor. Piorou. Senhor, é que ele não fala com todo o respeito aqui, não. Ele fala, Senhor, o Senhor parece um pescador que pega os peixes e faz qualquer coisa assim, o Senhor trata as nações? Assim tu tratas o teu povo? Então que Abacuque chega, a indignação de Abacuque fica maior, a perplexidade humana diante do mal em situações de crise faz com que a gente pense, meu Deus, e agora o que é isso? A situação está mais dramática ainda. E o que fazer quando isso acontece? O que fazer? O nome de Abacuque quer dizer abraço e quer dizer luta. Tem coisas que a gente não vai entender. Eu gostaria de dar respostas para todas as coisas. Mas tem coisas que somente Deus tem a resposta. Tem coisas que Ele guarda para si. O que nós podemos ver na Bíblia Sagrada é que Deus é coerente, a sua palavra é coerente. A salvação de Deus é maravilhosa em Cristo Jesus. Mas existem pontos cinzas na vida da gente, que a gente não entende. É como aquela conta de matemática que não entra na cabeça da gente. Aí você vê do lado lá o rapaz fazendo. Dá vontade de você pegar um livro e jogar nele. Né? Um sujeito, por exemplo, que lê um livro de Immanuel Kant e entende, um filósofo. Aí você não consegue nem ler a revista da Mônica, entender? Então o que a gente pode perceber? Que a questão do entendimento está muito relacionado com a forma como Deus está trabalhando com a gente. Tem coisas que a gente entende melhor, tem coisas que a gente não entende. E aí mais no futuro a gente começa a perceber. Tem algumas coisas que é somente pela fé mesmo. E é a chave inicial, porque a gente vai pregar mais 2 mensagens sobre Abacuque, não termina aqui. Mas a chave inicial que eu quero apresentar aos irmãos está no nome de Abacuque. Abacuque quer dizer abraço. Então, Abacuque fez o certo. A gente vai perceber depois na leitura do restante do livro que Abacuque consegue o consolo em Deus. Ele consegue entender.
E mais, o nome Abacuque também quer dizer luta, ele continua lutando. Então, nós, como cristãos, precisamos buscar o consolo de Deus, apesar de não entendê-lo momentaneamente. E continuar lutando, mesmo sabendo que a batalha parece inglória. Crer que a resposta de Deus virá, como podemos ver no restante do livro, Abacuque tem uma resposta de Deus para a vida dele. E sabendo que em alguns casos, não será a resposta desejada ou imaginada. E eu quero concluir dizendo o seguinte: muitos estão vivendo momentos incomuns, e não há maior deles do que uma invasão ou uma guerra, como acontece com Abacuque. Acho que a pior situação de crise que pode se abater sobre uma pessoa ou um povo é a guerra. Você olha lá para a Síria, pelo amor de Deus, que os refugiados, o cara era professor lá, era médico, era advogado, era funcionário público, e chegou aqui no Brasil. Sabe por que chegou aqui no Brasil? Porque eles ainda tinham algum dinheiro, alguma reserva, eram pessoas que tinham condições. Porque os que não tinham morreram por lá mesmo. Ficaram por lá. Tanto é que tem uma confusão no centro da cidade, com haitiano, com refugiado e tudo mais. No caso dos haitianos, por exemplo, queriam colocar os haitianos com os moradores de rua, juntos. Mas acontece que os haitianos eram professores, eram pessoas que estavam acostumadas com outro tipo de vida. E quando se viram com moradores de rua, que eram pessoas já acostumadas com a violência e tudo mais, um outro grau social, deu um conflito terrível. Então a gente vê o quão terrível é a guerra. Mas, além da guerra, nós temos outras circunstâncias terríveis. E o convite nessas circunstâncias, e em todas as outras, é de buscar a Deus, submeter-se à sua soberania e ao seu consolo. Olha, a gente já foi criança um dia, né, e como essa menina aqui que está junto com a mãe, chorando, né, como é bom você poder abraçar, se consolar com Deus. Na hora do absurdo, do inacreditável, do insuportável, o convite é confiar em um Deus que sabe o que faz. Você já foi criança algum dia e já se revoltou com teu pai, com tua mãe, por causa das ordens deles. E depois, quando cresceu, você percebeu que tinha sentido aquilo que eles estavam fazendo e dizendo. Eu quero encerrar dizendo que parece que às vezes na Bíblia tem erros, não parece? Parece que tem situações na Bíblia que são absurdas. Mas tem uma frase que eu apliquei e aplico na minha vida, que é o seguinte: eu encontrei, está errado aqui, mas eu encontrei vários erros na Bíblia. Todos eles se referiam a mim mesmo. Quer dizer, não eram os erros da Bíblia, eram os meus erros. A forma como eu estava interpretando. O erro estava em mim. E na fé cristã, nós adoramos um Deus que é santo. Uma palavra que é infalível. Um Deus que nos dirige em todos os passos. Então o convite hoje é acreditar que Deus está no comando. Você às vezes está orando para Deus e a situação está piorando. Mas Deus continua no comando. E uma hora você vai entender todas as coisas. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.